Colega, agora nós vamos falar sobre o que? Processo filho. Bom, vamos lá. É natural que um processo ele precise de uma forcinha. Bom, vamos fazer como meu pai fez. Meu pai teve vários filhos do sexo masculino para pôr para trabalhar. Filha da égua. Mais ou menos é assim quando você vem falar aqui em processos filho em C++ e Linux. Você vai pôr os bichinhos para trabalhar. Bom, legal. Para isso, você vai usar uma função do sistema chamado fork. Você vai abrir um fork que seria como se fosse um ramo igual a você mesmo, muito ligado a você. Como todo filho é ligado ao pai, muito ligado ao pai, né? Seu Zé Ruela do caramba. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu tô meio puto com o velho, cara, com certeza, cara. O velho me explorou durante uma década e meia. Vai, velho, filho da égua. Então vamos lá, o processo ele copia uma cópia do próprio pai e o coloca como um filho. Naturalmente, ele é encarado pelo schedule como um outro processo. Então, o processo pai e o processo filho são dois processos diferentes, mas que compartilham o mesmo código. Beleza? E naturalmente, você pode naturalmente tratar algumas variáveis em comum entre eles. E isso é interessante. Bom, nós temos duas abordagens, thread e processos filho. A thread ela é aberta quando você precisa que algum trabalho seja feito em segundo plano. Processo filho você utiliza quando o que vai rodar é simplesmente o mesmo código que o seu. Então você abre um filho. Essa é a particularidade entre ambas. Legal? Então vamos ver um exemplo aqui. Estou criando uma variável global compartilhada entre ambos, tá? Processo pai e processo filho. E aqui eu estou então vendo aqui string identidade e uma variável dentro da função. Legal? Função main. Beleza? O que acontece? Aqui eu vou abrir um processo filho. Beleza? Quando eu faço um fork, ele me abre um processo filho que é uma cópia de mim mesmo. Tá? Espera aí. Estou mandando mensagem aqui para os caras. Legal, mandei mensagem para os caras aqui. Então, se o processo que está retornando, beleza? Esse PID for igual a 0, bom, então a identidade é do processo filho. Eu aumento a variável global. Global é vista pelo pai e pelo filho. E a variável de função só é vista, naturalmente, a da função do filho pelo filho. A da função do pai pelo pai. Tá? É a diferença de ambas as variáveis. Caso contrário, caso o PID seja menor que 0, então deu merda. Caso contrário, a identidade é o processo pai. Se você rodar isso, você vai ver que aqui dentro é onde você coloca toda a particularidade do processo filho. Aqui é onde você coloca toda a particularidade do processo pai. Ou seja, tudo que é só para rodar no filho, aqui. Tudo que é para rodar só no pai, aqui. E tudo aquilo que é para rodar nos dois, aqui. Então veja que é um código um pouco complicado. Né? O que é para rodar no filho somente, o que é para rodar no pai somente, e o que é para rodar em ambos. E é aquele negócio que eu falei para vocês. Você só usa processo filho quando você quer que realmente rode um código muito semelhante. Muito semelhante mesmo ao que já está rodando. Geralmente um vírus ele é assim. Um worm geralmente ele é assim. Tá? Bom, vamos lá. E é comum às vezes eu precisar de... Espera aí, filho. Espera, aguarde um pouquinho. Então eu posso precisar de utilizar um wait para fazer com que um espere o outro. Porque eu vou te falar, não é comum eles terminarem exatamente no mesmo momento. Beleza? Aqui eu tenho fork sendo criado, o pai com um wait. Então o filho ele executa, dá um exit e volta para o pai. Então os dois saem aqui no resumo. Legal?
É para isso que usa o wait. Então, simplesmente abre o processo pai, processo filho, e é esperado aqui, o pai espera o filho. Lembre-se, aqui ó, é o processo filho. Aqui é o processo pai. Beleza? E aqui é ambos, os dois. Vai rodar em ambos. Então tá aqui, né? Então você consegue controlar assim. Esperando com wait. E aí você tem wait de um status, você consegue fornecer um sinal para ele, POSIX. E isso aqui é interessante pra caramba. Principalmente o SIG. Muito bom. Aqui nós estamos falando que abrir aqui um processo filho, está guardando as variáveis, aqui ele está esperando um tipo de saída, e aí ele pega o sinal da saída. O que é o sinal da saída? O sinal POSIX. Então nós temos lá vários, como eu posso dizer, sinais que são enviados entre processos. Esses sinais são números que vamos ver aqui no tópico de POSIX, que é a próxima aula. E nós podemos capturar qual foi o número ou sinal que foi dado de um processo para o outro. Isso vai muito com relação àquele capítulo de sistemas operacionais modernos, capítulo, deixa eu ver se eu lembro, multiprocessamento. Quando múltiplos processos estão trabalhando em grupo, tá no livro do Tenable, ou todos recebem o sinal ou nenhum recebe o sinal. Então, quando você emite um sinal para um grupo de processos, então você consegue capturar os eventos e os sinais deles. Tá? Padrão POSIX. Aqui é um outro exemplo. Aqui ele está criando 5 processos filho. Tá? Então ele está criando 5 processos filho aqui, deixa os 5 sendo criados e joga ele dentro de um array de processos filho. E depois você faz aqui um laço de repetição e aguarda o wait o PID dele. Você espera os processos serem finalizados aqui, todos finalizam, todos saem. É uma forma de você trabalhar com múltiplos processos. Legal? Bom, você pode também abrir processos filho, mas não sendo exatamente como com fork. Você pode fazer com que um processo abra outro processo, que na verdade é um outro binário. Mas aí você não tem esse lance aqui do else, do if, do que é o processo pai, do que é o processo filho. Então vamos lá. Olha só. Você tem um cara chamado system, o popping e o exec. Tá? System executa um comando shell. Cara, é muito comum isso aqui, tá? Várias linguagens. E naturalmente nós temos um exec. E você também tem, muito semelhante, você tem o wait também para esperar, tá? System, e você está executando um comando, pegando o output e escrevendo na saída. Em Python nós vamos trabalhar bastante com isso. Já a chamada do pop, ele abre um processo e cria um pipe de comunicação através de um tipo de arquivo. Nós vimos no capítulo de sistemas de arquivos que nós temos alguns arquivos especiais, né? Especial de bloco, especial de caractere, pipes e sockets. Então isso aqui, na verdade, é um pipe, tá? Vamos criar um arquivo, vamos chamar de pipe, e aí nós vamos criar aqui um comando tipo C, linguagem C, tá? Você cria um char e você cria aqui tipo um array de chars, certo? E aí você cria aqui o retorno de 256 caracteres. Isso aqui é C, tá, galera? Você vê que não está trabalhando com strings. Então você vem aqui e você abre com o popping. Se deu certo, ele não vai executar isso aqui. Se deu errado, ele vai executar isso aqui. Legal? Então, se deu certo, ele vai pular, vai executar e vai pular isso aqui. É muito comum isso no mundo Linux e principalmente no C. Você não tem try catch. Então você executa algo, preste atenção, executa algo dentro de um if e verifica se deu erro. Sério. Se deu erro, sempre é número negativo. Tá?
sempre é número negativo. E aqui então você pega as linhas do arquivo, e esse arquivo é o fpip, tá vendo? Ele vai pegando as linhas e vai imprimindo na tela. É assim que você consegue pegar o output em C, jogar numa variável e depois você percorrer ela usando o while. Depois você finaliza esse arquivo do tipo pipe, tá? Então a mesma coisa exec, entre outras coisas, tá? Nós vamos ver bastante isso lá quando estivermos trabalhando com Python. Python vamos brincar bastante. É raro a galera de infraestrutura trabalhar com C, C++. Nós só abrimos o C, C++ se for para dar alguma manutenção em alguma biblioteca. E nós imploramos que essa desgraça não aconteça em nossas vidas. Essa é a verdade. Próximo vídeo, vamos falar de POSIX. Até mais. Tchau.